Vamos lá, no ar mais uma edição do nosso Tropicast, o podcast da Tropical. Sou o Fabinho. E eu sou a Babi. E a gente tá aqui, Sim. Fabinho. E, por favor, faça a apresentação do nosso Fabinho. ilustre convidado de hoje. Nosso ilustre convidado é psicólogo, criador de conteúdo, e ele fala sobre um assunto muito específico que pouquíssima gente sabe que existe. Parece até um negócio de ficção científica, a gente não ouve falar muito. Ele é especialista em falar sobre altas habilidades e superdotação. Hoje, seja bem-vindo ao Tropicast, Jean Alessandro, psicólogo, que fala sobre esse assunto que realmente as pessoas não falam por aí, né? Certo, não fazem ideia. Elas acham que superdotação é uma coisa, a gente vai entrar nisso, né? E a gente veio para desmistificar essa ideia errada que não permite com que as pessoas que têm a condição se identifiquem e se descubram, né? Vamos começar então o nosso papo falando sobre essa questão do misticismo em relação à superdotação. Porque a gente ouve falar disso em ficção científica. Ou quando a gente vê um documentário sobre alguém que já teve uma história muito grande e teve uma relevância em relação a alguma coisa. E aí a gente, fulano é superdotado ou não. Explica pra gente o que é realmente uma condição de superdotação. Tá. Eu vou começar explicando o que não é, que daí vai ficar muito claro depois com o contraponto. Show. O que não é, mas não que não é no sentido de estar errado, né? As pessoas acham que o superdotado, ele é somente aquela pessoa que tem uma facilidade incrível, matemática, lógica, numérica, absurda, né? Aquele físico matemático de uma mente brilhante. Faz conta de cabeça. O Stephen Hawking, aquela galera ali. Eles acham que a superdotação é só nesse meio acadêmico de altíssima performance, de altíssimo desempenho, e que tem a ver com todo o imaginário que os filmes construíram, né? Os filmes de Hollywood construíram esse imaginário pra gente de inteligência como esse quadro negro cheio de contas matemáticas, né? Então não é que tá errado, é que dentro do espectro da superdotação, a superdotação é uma condição genética que ela se manifesta desde a barriga, a criancinha já é mais ativa, já é mais energizada, né? Ela já tem mais tônus muscular, ela já tem mais energia, mais força. Então a mãe já sente alguma coisa diferente na barriga. E aí ela causa uma série de alterações ali, uma série de funcionamentos diferentes no cérebro e também em algumas inervações, assim, né? Então o sistema nervoso central e o periférico, eles são mais sensíveis. Então são crianças que podem ter muitas alergias, muita dor de ouvido, muita dor de garganta, sabe? Pegar muito resfriado. Não é uma coisa só cerebral, cognitiva, é uma coisa que tem uma teoria que os pesquisadores chamam de hiperbrain, hyperbody, né? Hipercérebro e hipercorpo. Eles falam justamente o quê? É físico também. Físico, Então, o que acontece? Os mesmos genes que são responsáveis por formar nossa pele, por exemplo, eles também são responsáveis por fazer toda a modulação do cérebro, como que o cérebro do sistema nervoso central, como que ele vai funcionar. Então, são pessoas que são fisicamente hipersensíveis, né? São pessoas que têm problema com luz, problema com som, problema com cheiro. A gente chama fotossensibilidade. A pessoa precisa sempre usar óculos escuros, incomoda muito. Ou a pessoa incomoda muito com barulhos repetitivos. Por exemplo, tem um ar-condicionado, tem um ventilador e ele faz tic-tic-tic, tic-tic-tic. A pessoa não consegue dormir, sabe? Então, é uma velocidade de aprendizagem grande. Aquele caso lá da mente brilhante é um superdotado, provavelmente, mas ele é um superdotado que está no espectro, numa temperatura muito alta. Né? É igual um degradê, você pega do branco até o preto e tem graus. Então, a imensa maioria da população, ela tá no meio desse espectro de inteligência, que a gente chama essa curva de Gauss, né? A distribuição normal. Até se você pegar um monte de bolinha de areia e jogar em coluninhas de vidro, vocês já viram esse vídeo? Ele cai numa distribuição normal, é incrível. Você pega um monte de bolinhas e pega um monte de filetezinhos de vidro e joga elas, elas vão cair muito mais no meio do que nas bordas. Nas e periferias. Exato. A altura é a mesma coisa. Tem muito mais gente com altura de 1,60, 1,70 do que 2,10 ou 1,30. Né? Mesma coisa na inteligência. Olha só. Então você tem 63% das pessoas numa inteligência de mais ou menos de 90 até 115, mais ou menos aqui, a média. E a gente tem esse espectro que a gente chama da superdotação, essas características, hipersensibilidade, essa profundidade emocional,
essa hipersensibilidade aos barulhos, aos sons, esse senso muito duro, assim, com relação à moral, sabe? Pessoas que Muito se incomodam muito... perfeccionista. Perfeccionistas, pessoas que se incomodam muito com incongruências, sabe? Notam muito incongruências na fala do outro e tal. Se preocupam muito com detalhes, sabe? Estéticos, de qualquer Um de quadro qualquer ali ordem. minimamente torto na parede já incomoda. Incomoda, exatamente. Incomoda porque é uma pessoa que tem muita sensibilidade. Então, assim, as 3 palavras que eu gosto de resumir velocidade, sensibilidade e profundidade, né? Então, são pessoas que têm um corpo, um cérebro um pouco diferente, funcionando de uma forma diferente, assim. Mas não é que é um cérebro diferente no sentido de você olhar e dizer assim, nossa, não tem nada a ver com outro cérebro típico. Não, ele é quase igual, só que ele tá modulado de uma forma diferente. É como se fosse um motor tunado. É isso. Velozes e Furiosos. Cerebral. Então aí você entende, aquele cara lá, ele é um motor muito tunado, né? Uma mente brilhante, o Stephen Hawking. Enfim, há gênios que se manifestam assim. O gênio a gente classifica na literatura científica como aquela pessoa que é muito inteligente, sim, mas ela contribuiu para a humanidade de uma forma significativa. Ela trouxe algum avanço muito substancial, muito, sabe? Depois dele, tudo mudou. Isso é um gênio. Ele fez um ponto de virada Isso. ali, de alguma forma. E aí que tá, as pessoas encaram superdotado com isso. Por causa desse conceito, que é super, né? Superdotado. Eu achei que tinha a ver com QI. Assim, não, quem tem QI alto é superdotado. Exato. Isso, né? Mas assim, aí a gente entra numa discussão que é a discussão da medição da inteligência. Que aí, beleza, vamos dizer que você tá se arrumando para ir para uma festa, né? Aí você se arrumou, foi lá, tava bonito, tiraram uma foto. Tá. Pá, esse é o teste de QI. Tirou a foto e você tava bonito. Aí apareceu a tua inteligência, que ela está ali em algum lugar, ela apareceu naquele teste alta. Só que digamos que você tá depressivo e ansioso. Aí você também vai lá e tira a foto. Aí você tá todo desarrumado. É exatamente a mesma coisa. Então, a grande dificuldade na disseminação dessa condição são algumas. A primeira, as pessoas não sabem o que é. Então, elas acham que a superdotação é só aquela superdotação extrema e absurda daquela inteligência genial, beirando a genialidade. Então, elas não conseguem notar o filho que aprende inglês sozinho com 2 anos no YouTube. Elas não conseguem notar que elas, com 5 anos, entendem as emoções dos pais, entendem as emoções dos tios e não querem solicitar para que os pais comprem tal coisa porque sabem que os pais estão passando por crise financeira porque ela ouviu com 5 anos. Então a gente perde esse superdotado da vida real, esse superdotado que tem 4 milhões de pessoas no Brasil com essa condição. 4 milhões? É muita Exato. gente, hein? A gente perde eles focando só nesse aqui. Né? E a gente só vai ter esse aqui se a gente achar esses, né? Porque é daqui que sai aquela pessoa que começa a se sentir mais confortável, porque essa massa de pessoas aqui, eles se sentem muito sozinhos, muito isolados. Porque imagina, você com 4 anos você está entendendo um monte de coisa ali na sala de aula e as pessoas não estão entendendo o que você está entendendo. Então você começa a se sentir inadequado, você começa a ter vergonha de falar, ter vergonha de compartilhar certas coisas, porque você não sabe se vai ser bem interpretado ou não, né? Eu sempre começa a sentir uma insegurança muito novo, talvez. Eu chamo de invalidação, é um processo assim, né? O processo de validação seria o quê? Quando a criança fala assim, ei, que tal eu pegar e fazer esse desenho aqui? Aí você diz, putz, legal, faz, vai ser, caramba, legal, olha como ficou bonito. Isso é uma validação. Sim. Ou seja, o indivíduo tá se subjetivando, tá mostrando a sua individualidade e você tá dizendo, isso é bom. Igual na Bíblia, né? Deus fez e disse que é bom. É uma validação, tipo, eu fiz e é bom. E a gente faz isso com a criança, a gente olha e, legal, quando você faz isso, você ativa o sistema dela de recompensa para ela entender que se desenvolver, desabrochar, explorar é bom. Tem até um vídeo nos anos 60 que mostra isso, as criancinhas ali com bloquinhos, e aí chegavam os pais, ficavam brincando junto com eles, e eles ficavam lá, olhando o bloquinho, tal, mexendo. Daqui a pouco trocava os pais, né? Pais todos combinados para fazer o estudo, e os pais que vinham, os outros, começavam a falar muito alto com a criança, ríspido, duro.
e a criança começava a deixar o objeto e não explorava mais. E é isso que acontece com o superdotado. Só que daí olha o problema que ele tem, né? Ele tem um cérebro propenso à exploração, gigantescamente sedento, né? E assim, uma fome de aprender absurda, e aí ele começa a ser invalidado, né? Não fala isso, não pode... Ele se retrai. Ele se retrai. E aí esse que é o ponto. A gente tá hoje no exato momento, assim, mundial, onde só no Brasil a gente tem divulgadores populares, assim, sobre essa condição. Sabe? Falando da superdotação como ela é realmente, fora dos testes acadêmicos, fora dos testes de QI e tal. Aquele lance do teste QI que eu tava falando pra vocês, né? Antes era só possível falar em superdotação se você tinha um laudo na mão. Até quando eu comecei a falar sobre isso, eu era bastante criticado por falar dessa superdotação visível e não mensurável, sabe? Essa superdotação, assim, que a mãe olha e diz, meu Deus, mas o meu filho sabe o alfabeto, e ele tem 2 anos e meio e ele nunca foi pra escola. Essa superdotação, a galera falava que não podia falar, a mãe não podia falar que esse cara é superdotado, e nem o professor, nem o pai, ninguém. Por quê? Porque superdotação seria só possível falar de superdotação depois de um laudo. Um teste. Só que é como se fosse assim, só é possível falar de diabetes depois do teste de sangue ali. Claro. Só que se você não fala que existe diabetes, quem vai fazer o teste de sangue? Ninguém. Não faz. É verdade. E era isso que eu pensava quando eu comecei a falar disso. E eu comecei a falar disso, a galera veio assim, principalmente pessoas que já conheciam um pouquinho esse assunto e estavam tentando divulgar isso no meio educacional e tal. Sim. Vieram assim, É mesmo. quentes em cima de mim, sabe? E agora a gente tá vendo várias outras pessoas fazendo a mesma coisa, falando dessa superdotação real da vida prática, né? Desse superdotado que tem um monte aí. E aí as coisas começando a mudar. Por quê? O que eu percebi que aconteceu depois que eu comecei a falar? O superdotado começa a olhar e dizer... Opa! Caramba! Então, hoje de manhã eu falei com uma mulher. As mulheres têm uma sensibilidade incrível, assim. As mulheres com superdotação, elas têm uma sensibilidade premonitória, assim. É muito incrível. Elas sentem o que vai acontecer, elas sonham e acontece. Aí os maridos falam, não, tem outra explicação pra isso. É o sexto sentido elas feminino. têm uma coisa muito... uma coisa muito inexplicável. Acho que minha mulher é superdotada. E aí observa. E aí elas falam isso, o sonho acontece e tal, não sei o que, e as pessoas não acreditam em mim, aí eu me isolo, daí eu tento negar, mas sempre vai lá e acontece aquilo que eu sonhei, ou aquilo que eu escutei na minha cabeça de alguma forma. E a paciente de hoje falou assim, eu sempre achei que superdotado era aquela coisa, sabe, do filme e tal. Então quando eu comecei a olhar isso que você fala, eu comecei a me encaixar, mas eu relutei muito pra marcar essa consulta, pra conversar com você, porque eu não sou essa coisa aí, essa coisa... super-heróica, né? Não sou isso, eu não sou nada super, ela falou. Mas se identificou com vários pontos. Mas me identifiquei com tudo, mas eu não me sinto nada super. E outra coisa eu sempre me senti um pouco arrogante, porque eu não queria ficar perto das pessoas, porque eles estavam falando lá da cerveja e não sei do que, aí chegava lá, tinha uma música lá mais fútil e eu não queria ficar lá. Não se encaixava. Não me encaixava, só que eu tentava. Porque eu achava que era arrogância eu não me encaixar. Aí ela falou assim, até eu perceber que eu posso respeitar e aceitar as pessoas, todas as pessoas, mas eu não preciso estar dentro daqueles interesses que elas têm, né? E aí ela se aliviou, assim. Olha só que coisa. Quer dizer, que ela se descobriu, então, depois de adulta, né? Depois de adulta. Tipo assim, 35 anos. A vida inteira não soube que ela tinha esse... Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu agora com a sua fala. Eu vi um vídeo também que você postou no seu Instagram sobre a questão da pessoa que ela se sente inadequada e ela vai sendo polida, né? Ela vai sendo reprimida durante a vida dela e aí acaba que existe uma tendência a vícios e a fugas. E é por causa dessa profundidade, inclusive emocional, de assuntos também? Sim. Essa fuga, ela é uma fuga que você vê muito forte na adolescência. Meninos, por exemplo, né? As meninas, elas se adequam mais às regras, então elas falam assim, como é que é pra funcionar? Tem que fazer uma faculdade, depois não sei o quê? Então vou fazer. E os meninos são mais, eu não quero, eu não sei o quê. Eu vou sentar aqui, vou ficar só de cueca na minha casa e não vou fazer nada. Os meninos são mais rebeldes, né? Faz parte da natureza deles. Testosterona e tudo mais. Então o que acontece? É muito frequente com os meninos
essa fuga distrativa. Eu chamo isso aí de fuga distrativa. É assim, existe um problema gigantesco para mim resolver. Eu não consegui resolver, não sei como resolver. Então, isso causa um certo caos no meu psiquismo, causa um certo caos no meu emocional. E aquilo vai doendo, vai sufocando. Aquele sentimento de sufocamento que a gente tem às vezes, sabe? De quente, assim. É estresse muito, muito prolongado, muito intenso. E aí começa a sentir vergonha, começa a sentir culpa, porque eles têm uma hiperresponsabilidade. Então, quase sempre eles sentem culpa e responsabilidade por coisas que não são deles. E aí ele começa a dizer assim, preciso fazer alguma coisa para não sentir isso. E aí ele começa jogo, YouTube, seja lá o que for, e de rede social. pode virar pra drogas e Pode, tem essa pode. estatística de superdotação que acaba desenvolvendo um Pode vício sim. de drogas também? A diferença é que, por exemplo, com relação ao TDAH e superdotação, por exemplo, né, o TDAH tem uma propensão muito grande a vícios e tal. O superdotado, ele pode ter em algum contexto específico, mas há uma diferença ali que junto com isso ele tem uma hiperconsciência do que ele está fazendo e do erro que ele está cometendo. Então, é um sofrimento muito peculiar, sabe? Não consigo, específico. eu não consigo dizer que é mais sofrimento, porque não tem como mensurar, mas assim, o que eu consigo dizer é, se o superdotado está viciado em cigarro, viciado em maconha, viciado em cocaína, seja lá o que for, ele tem, além do sofrimento com o vício, ele tem uma culpa absurda e uma hiperconsciência de quanto ele tá destruindo a vida dele, sabe? Então, existe um de sofrimento. alguma forma... né, ele tem uma hiperconsciência da coisa. Do que erra e não tem noção. Então, assim, a gente fala assim, erra e volta a fazer e tal. Eles erram, eles voltam a fazer, mas eles sempre sabem, eles têm noção assim, nossa... Por exemplo, atendi um menino de 16 anos e ele falou assim, nossa, eu faço isso, eu sei que meus pais ficam destruídos e eu sei de tudo isso. Só que, eu não sei como fazer pra não fazer isso aqui. É como um vício em cigarro, por exemplo, que o cara tem a consciência de que aquilo causa câncer e ele não consegue largar. Exatamente, é bem essa... Então, se você vai ver um jovem de 15 anos viciado em jogo, ele vai ter esse discurso de um adulto que fuma, sabe? De um adulto maduro que fuma. Ele vai dizer, caramba, eu sei que é ruim isso, mas é que quando eu me sinto desconfortável, não sei o que, às vezes eu me sinto sozinho, o cigarro me acompanha, sabe? Seria coisas correto assim. até dizer que quem tem, e não sei se dá pra generalizar esse tipo de coisa, mas quem tem uma condição de superdotação e tem um vício ali, ele vai tirar um pouco do discurso vitimista? Ou não? Porque tem muitas pessoas que trabalham, né, com pessoas que estão adictas até, enxergam isso, que o vício ele vai num grau tão grande que de repente todo mundo é seu inimigo e você... E tem um discurso vitimista ali. Aí é importante. Eles têm uma consciência, mas esse discurso vitimista ele aparece muito ainda. E não só nessa parte, vamos sair um pouco mais dessa esfera da substância e vamos pegar em geral, né? Os meus alunos, assim, o que eu observei? Existe uma narrativa de vitimismo muito grande. Porque o que acontece? Eu chamo de... Como é que eu coloquei? Eu coloquei um nome, eu estava escrevendo no meu computador, eu coloquei um nome. Síndrome de coitadismo. Que é o quê? Por exemplo, eu falo pra você assim, nossa, como eu sofri na minha vida e tal, eu sofri abuso emocional e não sei o que. Aí você fala assim, putz, mas, que frescura, isso aí nada a ver. Aí, se você for fazendo isso comigo o tempo inteiro, o que vai acontecer? Eu vou ficar cada vez mais vitimista pra tentar validar meu sofrimento, porque no fundo eu só quero que você olhe pra mim e diga... Te entendo. Que coragem que você teve, que força que você teve, eu te entendo, eu partilho disso, você sofreu mesmo, eu quero que você valide o meu sofrimento. E aí o que acontece com os superdotados ao longo da vida? Eles não têm o sofrimento deles validado, porque o sofrimento deles é meio invisível. Então eles começam, alguns deles, né, muitos eu diria, e isso é uma coisa que você pode até diferenciar aqueles que têm um impacto e aqueles que não têm muito impacto, sabe? O superdotado que tá ali em casa meio depressivo, não consegue saber o que fazer, e aquele que já tem uma profissão, que tá voando e não sei o quê. O que é a variável que você vai olhar e vai distinguir? É muito como lida com as emoções dele. Então esse que tem a postura mais assim de vou assumir esse BO, vou assumir essas coisas, vou assumir isso, vou resolver, ele costuma conseguir se virar muito bem.
com qualquer coisa, assim, ele aprende rápido, aprende sozinho e tal. E esses aqui, eles começam a travar. Começa a regredir, assim, no sentido de autonomia e tal. De convívio social até. Convívio social, começam a se isolar. E aí vira um ciclo vicioso, porque quanto mais eu me isolo, mais eu sofro e ninguém percebe, mais eu fico vitimista, ninguém me valida, mais eu fico passivo e assim vai. A ponto de você chegar e conversar com a pessoa, assim, colocar num grupo de 30 e eles só falarem coisas ruins do passado, sabe? A narrativa... Assim, minha vida foi uma desgraça, só teve coisa ruim, meu Deus do céu, ai. Mas no fundo, o que a pessoa quer? Validação. Eu sei, foi realmente isso. Você ficou sozinho a vida inteira, todo mundo achava que você era preguiçoso, indisciplinado, preguiçoso, sei lá, maluco, excêntrico. E no final das talvez. Chato, antissocial. Perfeccionista, antissocial. E no final das contas, você só queria explorar, ser validado por isso e sentir um sentimento de engajamento com as coisas, que é o que eles querem, né? As crianças, os adolescentes superdotados e os adultos também, eles se desligam motivacionalmente das coisas quando não faz mais essa sensação de engajamento, sabe? Que legal, tô explorando, tem novidade, eles estão sempre em busca de novidade, sabe? Quando não tem isso, começa a fazer cada vez menos sentido. Isso é verdade pra todo mundo, né? Todo ser humano é assim. Quando não tem novidade, a gente vai desengajando. Só que o termômetro deles é mais alto, de sensibilidade, então esse é mais rápido. E isso acaba sendo mais pesado. É mais pesado. É tipo assim, me formei na faculdade, e aí ontem me formei, hoje eu já não quero mais trabalhar com isso. Sabe? Tipo, eu tive um pensamento aqui na minha cabeça que eu percebi que isso não faz mais sentido. E aí a família acha que ele é doido. Porque ele fala... Irresponsável, como assim? talvez? Como assim você estudou 5 anos, agora você dormiu e acordou e não quer mais? E ele fala, sim, porque eu tive um pensamento que eu nunca tinha tido, que é esse aqui, que conecta essa premissa com essa conclusão, e eu vi que não vai dar. Caraca! E é assim mesmo, sabe? Então é um cuidado que a gente precisa ter de tentar... de entender que ser humano, que a gente sabe no discurso teórico, mas que ser humano não é tudo igual. Mas tem essa a gente pode chamar de uma classificação de cognitiva? É um espectro, Um espectro? Um espectro de graus, assim. Que a pessoa talvez... tá bom, vou reconstruir aqui a minha pergunta, porque surgiu outra no meio da que eu ia fazer anterior, tá? Aí bugou meu cérebro. Mas, isso é uma condição genética? Como é que vem isso? Certo, ó. A gente tem uma teoria muito boa para explicar, que é a teoria dos copos, que é como se fosse assim. Imagina que aqui cabem, assim, tem pão de queijo aqui, né? Cabe um pão de queijo, já lotou o copo, né? Sim. Já não cabe mais. Beleza. Aí, você tem um outro copo, que é... Esse aqui é o da mãe. Aí você tem um outro copo, que é o do pai. Beleza. Agora, imagina que eu pegue aqui e coloque vários feijões. Né? Vou encher o copinho de feijão. E aqui tem um pão de queijo. Digamos que eu fale assim, se esses 2 copos encherem, eu vou ter uma genética propensa a manifestar uma condição, por exemplo, autismo. Um gene muito forte, muito expressivo do pai, vários genes da mãe. Pum, colocou ali, expressou o autismo. A superdotação é a mesma coisa. Então ela é uma condição genética. Isso que significa essa coisa que a gente está falando aqui do copo. Ou seja, preciso de um gene super dominante ali do pai, ou um da mãe, ou 2 super dominantes de um e vários do outro, ou um daqui, um dali, ou 5 daqui, 5 dali. É uma combinação específica. Uma combinação de vários genes. Porque o que acontece? Não é como, por exemplo, uma síndrome de Down ali, que você vai lá no cromossomo, é lá naquele lugar, tem aquela alteração, pum, manifestou. Não, a superdotação é como se fosse assim, uma sopa de genes, e aí, pum, é uma loteria. Surgiu. É uma coisa muito louca. São vários genes. Então, gene de produção de mielina no cérebro, gene que produz a gordurinha que fica no axônio, que é onde passa, né, a transmissão de informação, que nem a gente tem o cabo e tem a borracha no cabo para passar mais rápido a informação. O neurônio também tem isso. Tem uma capa de gordura ali. Esse é um gene epigenético, é um gene modulador. A superdotação mora aí, a inteligência, né? Mora aí. Essa bainha, né? Mora também no fator neurotrófico derivado do cérebro, que é a capacidade de fazer conexões. Assim, várias estruturas ao mesmo tempo. Então, a velocidade passa mais rápido, também fixa mais. O sistema límbico também é mais potente, mais sensível, né? Então, imprime mais memória. Aí, a recuperação de memória é mais rápida. Então, são vários genes
Tem gene responsável por memória, tem gene responsável por raciocínio abstrato, tem gene responsável por a capacidade do indivíduo de se readaptar frente a alguma reconfiguração da cognição. E quando junta tudo isso num mesmo serzinho, junta a superdotação. E não só isso, tem várias formas diferentes de superdotação. Por exemplo, eu e a Dani, a gente fez um teste genético, que a Daiane, que é a professora lá da nossa pós-graduação, ela faz um teste genético que ela vê todos os genes, mapeia tudo e diz, ó, esse gene faz isso, esse faz aquilo, esse faz aquilo. E aí a gente viu que a gente tem alta inteligência e alta memória, só que é diferente. Uma é mais relacionada com uma assimilação rápida, que é a minha. Que é assim, eu entendi uma coisa, eu fixo. Se eu entendi, eu fixei. Se eu entendi, eu fixei. Se eu não entendi, às vezes nem me interessa entender, mas geralmente as coisas que eu memorizo são as coisas que eu olhei e disse, caramba, faz sentido isso. E isso memoriza muito forte. Pra ela já é totalmente diferente. Pra ela, quando ela vai estudar alguma coisa, ela tem que destrinchar aquilo de tudo quanto é forma. Ela tem que olhar e dizer, tá, mas qual é a exceção? Qual é a regra? Mas qual é o detalhe? Não, mas aonde isso não se aplica? E pra mim isso... e pra mim isso... Tipo você assim, e a sua esposa, então, são superdotados. São superdotados. E aí o que rola? Que legal, né? Que doido isso, muito bom. E você que se identificou superdotado? Como é que foi isso aí? Foi numa terapia que eu tava tentando descobrir a questão do TDAH. E aí o terapeuta, ele falava assim, então, tu não tem TDAH, tu tem uma memória muito rápida, tu tem um raciocínio verbal muito rápido. E não sei o quê. E eu falava, não é possível, eu sou todo desorganizado, eu nunca consegui usar uma agenda digital na vida, só uso agenda de papel até hoje. Eu sempre perco os compromissos e tal. Agora não, porque tem uma pessoa cuidando disso. Senão era tipo assim... Isso não muda. Eu chegava assim, meu Deus, é a hora do Tropical Podcast. Caramba. E eu tô aqui em Alphaville. E agora? E agora, como é que eu vou chegar assim, minha vida era assim. Era uma coisa assim. E aí, eu tinha essa parada também de olhar pra uma coisa e falar assim, eu quero fazer isso agora. Aí tá, mas peraí, tu ficou 5 anos fazendo isso aqui. Não interessa. Agora eu quero isso. Eu tinha isso, todo mundo achava que eu era meio doido. Sim. E aí eu tava lá, né, tentando falar pro psicólogo lá, que era o Fábio Perim, e o Fábio Perim já tinha uma experiência muito grande com avaliação neuropsicológica, que é justamente o processo de identificação ali da memória operacional, da memória verbal, do QI, né? É a foto que eu falei pra vocês. Ele já tinha feito isso várias vezes. E aí ele sabia o que era altas habilidades de superdotação, só que ele nunca falava disso. Ele só sabia. Era como se fosse assim, eu sei e tal. E ele nunca tinha falado pra mim. E aí ele falava... E ele viu que eu tinha uma autoestima péssima. Isso faz 2 anos, não faz muito tempo. E eu tinha uma autoestima péssima. Então eu falava assim, nossa, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Pelo amor de Deus, eu preciso de Ritalina, eu quero tomar isso, quero tomar Venvance e tal. E ele falando, Jean... Meu Deus. Provavelmente, se você chegar com esse discurso todo... Você vai conseguir sim uma Ritalina, um Venvance. Porque, sabe, parece e tal, mas eu acho que não é. E aí ele falou assim um dia... Um dia não, várias vezes ele foi falando, você tem um raciocínio muito alto, você tem não sei o que muito alto, não sei o que acima da média. E aí eu fui assim, eu chegava pra Dani e falava assim, pô, o Fábio tá falando que eu tenho não sei o que acima da média, não sei o que, esse cara tá me enrolando. Você já era casado e formado já? Já era formado, já tinha feito psicologia e não fazia ideia do que tava acontecendo ali. Meu Deus. É esse nível o negócio. E eu falava pra Dani assim, o Fábio tá me enrolando, meu. Não é possível, ele não quer me dar o remédio. Ele não quer me dar o diagnóstico. Quero meu remédio. Tô gastando dinheiro. E aí, o que ele falava? Só que o cara é bom, né? Ele notou que eu tinha uma autoestima ruim, então ele não chegou e falou, você é superdotado, você tem altas habilidades. Não, ele falou assim, você tem isso acima da média, depois na outra semana isso acima da média, depois não sei o que. E aí no último dia, ele já sabia, porque eu já tinha contado minha história de vida pra ele falou assim, você sente que as tuas emoções são muito profundas? Eu falei assim, esse cara percebeu alguma coisa que eu não sei. Né? Aí que eu comecei a levar a sério. Quando ele fez essa pergunta, eu lembro que eu fiquei pensando. Daí ele falou assim, cara, eu acho que tu tem um negócio que chama altas habilidades. Dá uma pesquisada sobre isso. E aí daí eu saí da sessão assim, eu saí... Caramba, eu acho que tem alguma coisa aí. E aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar altas habilidades, superdotação. Não tinha nada na internet, assim, era um deserto. Tinha vídeos de 5 mil visualizações e era os maiores, assim. E aí eu fui caindo
Não entendi. Era muito assim, superdotação é isso. Aí tinha a teoria do Renzulli, que eu não curto muito, que é superdotação é 3 anéis, que é envolvimento alto com a tarefa, alto desempenho, criatividade. Eu pensava, eu não tenho alto desempenho. Envolvimento com a tarefa, eu sou um caos, só sou criativo. Aí, não é isso que eu tenho, não é isso. Aí eu cheguei num vídeo de uma mulher, não lembro quem é, ela falava assim, dupla excepcionalidade, TDAH com altas habilidades. Aí eu assisti aquilo. Aí ela falava, são pessoas muito criativas, elas aprendem rápido, mas elas desengajam, são pessoas que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, são pessoas que têm ideia pra tudo, criam conhecimentos do nada, mas eles não conseguem seguir nenhum padrão, não sei o que. Aí eu disse, caramba, é isso. E aí eu fiquei uns 3 dias pesquisando isso que nem um doido, assim, assim, meio em choque, porque mudou tudo na minha cabeça, assim, a minha memória toda... Parece que instalaram um vírus na minha cabeça e esse vírus foi se alastrando pelo córtex e modificando todas as memórias. Tipo assim, aquela situação lá, que você era o esquisito, que você não queria jogar bola, porque você tava desenhando o jogo, não era porque você era maluco. Aquela situação lá, onde você tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro, porque a professora xingava todo mundo que pedia ir pro banheiro, não era porque você era maluco. E aí foi, sabe, conectando várias... Tudo. E eu comecei a pensar, caramba, é isso. Porque eu lembro de ser uma criança que tinha, sei lá, por exemplo, eu tenho calos na mão aqui, que minha mãe conta que eu tinha 3 anos e eu fazia brinquedos com facão. É meio louco isso, né? Uma criança de 3 anos... Você era o Rodrigo. E a sua mãe te deixava brincar com facão? Então... É o Rodrigo Hilbert. Eu era uma criança... na minha cabeça agora. Ele era o Rodrigo Hilbert. Não, o Rodrigo Hilbert acho que... Rodriguinho, eu acho que o Rodrigo Hilbert... Outra coisa, né? Desculpa, fazendo um parênteses. Por exemplo, o Rodrigo Hilbert é um cara que tem altas habilidades, não necessariamente ele é, né, superdotado. Certo? Se alguém é muito bom em alguma coisa, isso é um indício. A diferença de altas habilidades e superdotação é o quê? Tem que apertar o botão. As altas habilidades, aperto ele... Aperta e joga e depois aperta de novo. Desculpa fazer eu interromper aí a sua... Altas habilidades é um termo muito bom. Eu vou explicar essa ideia porque essa é a chave. Então, quando eu comecei a me identificar, eu dizia, eu tenho altas habilidades. Por quê? Porque superdotação é uma palavra muito dura, né? Então, qual a diferença de superdotação para altas habilidades? Existiu todos os movimentos teóricos e brigas em cima desses termos, mas hoje em dia, como é que a gente enxerga? Superdotação é uma condição genética do neurodesenvolvimento que impacta no sistema nervoso central e dá toda essa inteligência inata, né? Aí você vai ter que modular esse fator emocional para ter desempenho, porque senão você tá ferrado. Essa aqui é a superdotação. Altas habilidades, o que a gente entende? É o talento. É uma aptidão que eu tenho e eu posso desenvolver essa aptidão e me tornar um expert, me tornar o pessoal que estuda isso, eles falam da expertise, né? 10 mil horas, Michael Gladwell, todo aquele lance, né? Pra você se tornar muito bom em alguma coisa, tem que praticar 10 mil horas, prática deliberada, intencional, corrigindo os teus erros e tal. Então, você pode ter uma pessoa que é multi-habilidosa e não é superdotada. Pode existir. Só que o que acontece? Quando você olha a pessoa e você olha o modo como ela aprende a fazer essas coisas, é mais aí que você consegue diferenciar. Porque uma coisa é uma pessoa que é muito habilidosa no poker. E outra coisa é um cara que chega, observa um cara que tem 10 anos no poker e em 6 meses está competindo com ele. Que esse é um superdotado. É entendi. Isso. Só que como eles estão sempre emocionalmente confusos e conturbados, o que ele faz? Ele chega ali, vê o cara do poker e diz assim, ele é foda e eu sou um merda. É isso que acontece 99% das vezes. Mesmo que eu consiga competir com Mesmo com que eu fulano. consiga. Olha só. Exatamente. Por exemplo, eu quando eu tava na faculdade, eu pegava um monte de livro de desenvolvimento pessoal, sabe? E aí eu lia eles e eu sentia uma coisa que tava faltando alguma coisa. E aí eu ficava ali sentindo uma angústia, um negócio, e daí eu falava, não, tem alguma coisa errada comigo. E aí eu pegava outro e lia outro. E aí depois de passar todo esse processo, eu revisitei os livros que eu tava lendo e eram livros vazios, eram livros que não tinha conteúdo, sabe? E eu não tinha confiança de pegar uma coisa mais profunda pra ler porque eu me achava burro. Porque já que eu não tô entendendo isso aqui, uma coisa mais profunda também, só que tava exatamente na profundidade. Eu entendia, só que eu sentia uma angústia, sabe? Como se fosse assim, não sei o que tá acontecendo, tem alguma coisa errada. Parece que era como se fosse assim, ó. Vou te dar um exemplo muito claro. Você fala assim,
trabalho é sobre ganhar dinheiro, ponto final. Trabalho é sobre ganhar dinheiro, ponto final. E aí você tem uma sensação que não. Você tem uma sensação que, caramba, mas eu queria conversar com galera que eu gosto de conversar no podcast. Eu queria trocar ideia com pessoas que é interessante. E aí a pessoa diz, não, meu, tá sonhando. Você tá maluca. Trabalho é dor, trabalho é sofrimento. O que vai acontecer se todo mundo fizer isso e trouxer essa narrativa contra você que tem uma sensibilidade, você vai olhar e dizer assim, tá bom. Você vai tentar matar aquele negócio que tem em você e vai, sonho, aquela vontade. Vai entrar ali. Que é o que acontece com os experimentos da conformidade que a gente vê no YouTube, se quiser, do Salomon Asch. Ele fala assim, ele faz um experimento que é assim, ó. Isso acontece com o superdotado, acontece com todo mundo, mas acontece com mais intensidade com o superdotado. Ele fala assim, ó. Ele mostra 3 risquinhos assim, aí um tá escrito A, B e C. Ele mostra para 9 pessoas, que são atores. E o último é um participante real. E ele fala assim, qual risquinho daqui é igual a esse aqui? Aí aqui tem um bem pequenininho, igual a esse. E aí todo mundo fala, esse aqui, o igual é esse do meio. E aí o outro fala, é esse do meio. Aí quando chega no cara que tá sendo estudado, ele olha assim, ele fala assim, ele olha pra todo mundo e ele fala assim, é esse aqui. Claramente não é, mas ele percebe pelo o erro, social, mas ele sente uma pressão. Mas ele acha que os outros também são participantes. Ele acha que é isso aí. Ele acha que todo mundo... E ele questiona a sanidade dele. Ele questiona a percepção dele. Então, o superdotado, ele também pode começar a ter essa suspeita de que ele é superdotado quando ele tem frequentemente pensamentos, será possível que só eu tô enxergando isso? Isso. Quando o pessoal escutar isso aqui, o que vai acontecer? Vai fechar um loop. O looping que abriu na cabeça deles quando eles pensavam justamente isso. Eles pensavam assim, caramba, mas não é possível. Eu tinha um artigo que eu escrevi em 2014, que o título do artigo era Ninguém me explicou porque eu sempre fui louco. Olha o título do artigo. E nesse artigo eu descrevia esse sentimento. Ninguém me explicou porque que eu era criança e perguntava isso e isso e dizia, cala a boca. Ninguém me explicou porque eu não sei o que, porque eu chegava na faculdade e dizia assim, mas não é pra gente construir conhecimento aqui? Por que estão me doutrinando a seguir só essa ideia? Por que nunca ninguém me explicou que no trabalho você pode ter sentido e realização e não ser só essa coisa de cumpre a meta. E dinheiro e boleto. Tal, E aí, eu tinha isso, que era assim, como se fosse uma feridinha ali, que cicatrizou e secou. Aí, eu vi esse negócio, a dupla excepcionalidade, pum, aí abriu e fechou o loop. É isso que vai acontecer. Muita gente vai ouvir esse podcast, se vocês forem nos comentários, vocês vão ver. Eles vão falar assim, meu Deus, entendi tudo. Meu Deus, a minha vida foi explicada. Que assim, vários loops que foram abertos e silenciados por essa conformidade, essa coisa toda, e vão fechar. Então, é muito louco, né? Porque é como se a gente libertasse a pessoa, assim, e falasse assim, sabe aquilo que você sempre pensou, assim? Aquele pensamento que talvez ela já escondeu há muito tempo, né? É muito Matrix, é uma coisa incrível, porque é muito Matrix, assim, é tipo, você tinha uma farpa da mente, achava que sei o que, e aí a realidade não era isso, realmente, na tua vida, pra você, realmente não é. É outra coisa. Que sensacional. É como se fosse isso, assim, e aí por isso que a gente eu usei na pós-graduação, a primeira aula eu falei assim, você que tá ouvindo essa aula aqui, porque geralmente quem compra é superdotado, ou para entender o filho, ou para atender superdotado, ou para ele mesmo, eu falo assim, você é o indivíduo que saiu da caverna do Platão, foi lá fora e viu que tem luz. E agora você vai querer voltar e libertar outras pessoas. É exatamente esse lugar, assim, do superdotado. Que tomou a pílulazinha vermelha do Matrix. Ele olhou a vida inteira e disse, são sombras isso aqui, tem mais. Com relação a ele próprio se libertar, né? O potencial dele e tal. Então é uma coisa muito louca, assim, esse efeito psicológico, assim. O nosso tempo tá quase acabando, mas eu queria, Jean, que você falasse, assim, pra galera, como é que, então... Onde é que você acha profissionais para te ajudarem nessa busca? Porque eu sei que tem muitas coisas que a gente tá falando aqui que naturalmente é de todo ser humano. Todo mundo vai ter algum tipo de emoção meio desestabilizada e tudo mais. Como é que então a gente chega nesse diagnóstico? Quais são os profissionais? Porque você mesmo falou que você era formado já e não sabia sobre, você estava na terapia e calhou de ter um profissional que estava...
estava consciente dessa condição. Sim. Ó, tem várias vias de identificação, né? Tem a via mais fisiológica, mais biológica, que é essa coisa em pesquisa, tem mapa cerebral que mostra, né? Beleza, mas isso a gente não vai ter como fazer pro público em casa, assim. O que a gente pode fazer é o teste genético, né? Então, a Daiane, que é bióloga e tal, ela faz isso. E ela mapeia ali os genes e tal, e inclusive legal. outras coisas, como por exemplo insônia, metabolismo acelerado ou não, glicose, até câncer, você consegue, né, ver se você tem propensões. Ela mapeia isso, então essa é a via que eu chamo de via biológica. Aí tem a via psicométrica. Essa via psicométrica, a gente tem uma clínica que a gente fornece esse serviço, que é o quê? É o teste de QI, é a avaliação aquela toda. Então você faz a anamnese, que é coleta de dados, você coleta dados da família toda, do histórico da pessoa, o que ela lembra, teste de personalidade, teste de atenção, teste de memória, teste de inteligência, várias baterias de teste, vários instrumentos, e no final sai um laudo, que inclusive, só colocando, as crianças que têm superdotação exigem esse laudo na escola para fazer qualquer tipo de mudança, e é contra a lei exigir esse laudo para fazer. A criança que tem superdotação, ela é portadora de necessidades educacionais especiais. As pessoas acham que elas têm que fazer o laudo para poder conseguir alguma coisa com a escola. E não. Esse laudo é para quê? É para você ter uma confirmação numérica das suas características. Uma consciência sua também. Consciência sua, não... se aprofundar. Então essa é a via psicométrica, né? Tem a biológica, a psicométrica e a outra é a comportamental, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, eu tenho um curso que é mais introdutório, que fala disso, desenha essas características e comportamentos. Tem meu Instagram, tem meu YouTube, onde a pessoa praticamente consegue ter quase 100% de certeza se ela tem ou se ela não tem, só vendo ali aqueles conteúdos. Então, qual que é o caminho que eu acho que a gente tem que seguir, assim, como sociedade? E a pessoa que olhou e disse, faz sentido. É comportamental primeiro, porque é mais barato, é de graça e é só você olhar. Depois, se você sente que tem necessidade, aí você vai pela via psicométrica. Aí vai pros testes que aí você vai falou. pros testes, vai pra avaliação com o laudo e tudo mais. Aí é um processo de 8 sessões ali, que é um pouco mais caro e tal. E se você quiser, assim, nossa, entendi, fez sentido, só que eu ainda tenho uma insônia, por exemplo. Eu tinha uma insônia que eu nunca conseguia resolver, que é muito comum o superdotado ter uma insônia, assim, uma necessidade de ficar vagando pela noite em links e livros e não sei o que, e não consegue desligar. E eu resolvi só com a Daiane ali no teste genético, onde a gente conseguiu saber onde é que estava. Saber que eu tinha o tal do gene do lobo, que é o gene que atrasa a melatonina em 4 horas, é um gene que é responsável por uma ativação mental noturna. E aí a melatonina que funciona pra mim é uma melatonina específica que tem que vir muito rápido, porque senão meu metabolismo tem uma quebra dessas moléculas muito gigantescamente alta, e aí eu tomava a melatonina normal, e ela ia embora sem fazer efeito. E aí nesse teste ela disse, compra, olha só, é R$50. Então eu não sou que eu tomo essa melatonina, eu durmo 12 horas. Então... Você toma, Fabinho, você toma energético, você dorme 12 horas. Até com café, energético, é verdade. E o mais incrível é que essa melatonina, ela não precisa de receita, eu compro na farmácia por R$40. Sim. Olha só. E ela, só que eu precisava saber qual era a rota que eu precisava metabólica. E ela falou, que sensacional isso. Então, assim, essas vias. Então, quanto mais pra cá, mais caro, né? O teste genético é mais caro, o laudo ali também é mais caro, mais demorado. O teste genético é o mais demorado de todos. Demora uns 40 e poucos dias pra vir o resultado de fora do Brasil e tal, pra ela avaliar. As sessões são 8 sessões de mais ou menos 2 horas. Sim. Demora um tempo aí pra fazer o laudo, tipo 15 dias pra fazer o laudo. A comportamental é instantânea. Se a pessoa quer comprar o curso e assistir o conteúdo gratuito lá, ela vai olhar. Excelente começo. Se ficar com a pulguinha atrás da orelha, você vai atrás de mais coisa. Mas, por enquanto, faça o favor de seguir o Jean Alessandro em todas as redes sociais. E tem a pós também, né? Tem o seu curso para formar profissionais na sua área. Que é justamente para isso. Para identificar os pacientes. Isso aí. Que legal. Muito obrigada, viu, Jean? Muito obrigada por esse espaço, por falar sobre isso. Legal. Eu tenho certeza que muita gente está sendo salvo, né, pelo seu conteúdo, né? De muitas crises. Muito esclarecedor. A vida até dos
pais também, né? Sim, Que sim. estão achando que a criança, ela tá diferente das outras, do comum. Então, muito obrigada pelo seu conteúdo. Obrigada por vir aqui no Tropcast. E aí, fala suas redes sociais aqui pra essa câmera, por favor, pra galera te seguir. Ó, Instagram é Jean Alessandro, com 2 S, B. B de Bertolo, que é o meu sobrenome. Jean Alessandro B. No TikTok também é Jean Alessandro B. No YouTube é Jean Alessandro. Procura Jean Alessandro no canal ali que você vai encontrar. Show. E se você seguir no Instagram, tem uma newsletter que eu escrevo, que também é um conteúdo que o Superdotado vai gostar bastante, que eles gostam de ler pra caramba, né? Aí na minha bio ali tem os links de newsletter, tem o link da clínica, se você quiser fazer as avaliações, e tem o link da pós-graduação também, se você quer se aprofundar nesse negócio. Muito bom. E parabéns pela sua história de vida e profissional também. É isso. Por toda essa evolução aí. Parabéns. Valeu, Continue Jean voando. Alessandro Isso aí. do Tropcast. Amém. Obrigada. Bom demais.